com a bondade divina, que se faça presente na restauração da saúde, do bem-estar de cada um dos irmãos. Sempre que pedimos a contribuição dos irmãos com a prece ela gera um campo magnético que vai restaurar energeticamente a função dos órgãos. Pois bem, saibam os irmãos que em cada um dos órgãos há uma proporção de energia para a sua funcionabilidade. Muitos dos problemas que aparecem no campo físico e que não são detectados em exames convencionais são oriundos da falta dessa energia nos órgãos. Energias essas que são geradas pelo próprio ser humano, com seu bem-estar mental, emocional, que vai gerando um fluxo entre os órgãos de sustentabilidade e funcionabilidade constantemente. Quando há uma falta muito grande de energia, durante todo o processo de atendimento, todo o campo perispiritual desses órgãos são retirados dos corpos físicos e colocados dentro de uma cápsula para poder se reenergizar, ou seja, recebem aplicações magnéticas de luz, cores e de todos os seres elementais do planeta para restaurar a função espiritual dos órgãos, o campo energético dos órgãos. Quando se fala espiritual, se fala em energia. O espírito é um formato energético que sustenta o corpo, que sustenta a vitalidade do corpo. Toda fonte de energia gera calor. Todos os corpos são mantidos por este calor. Saindo o espírito, saindo a energia, os corpos esfriam e com isso deixam os micro-organismos agirem para a sua decomposição. Quando é solicitado aos irmãos bons pensamentos, uma fidelidade para a absorção das energias que são contidas na natureza, o tratamento complementar que vem através das águas, que vem através das plantas medicinais e principalmente dos corpos alimentares, os vários tipos de alimentos necessários de acordo com a necessidade de cada um dos órgãos, pela própria formatação dos alimentos que vão suprir as necessidades que cada um tem. Sempre procurando fazer a reposição de energia, ou seja, a aplicação das terapias que são sugeridas aos irmãos, a fim de manterem os seus corpos repostos com o que cada elemento que ali falha seja ali aplicado. Por isso são recomendados terapias em sequências a serem mantidas pelos irmãos quando as mentes e os sentimentos ainda não estão em perfeito equilíbrio. Por isso a reposição através da vibração dos irmãos que se predispõem a doarem das energias das mãos impostas ou das mãos aplicadas, da utilização dos elementos contidos na natureza, principalmente os minerais, os minérios, as pedras de várias formatações, energias e densidades condensadas ao longo de milênios, que contêm energia suficiente para poder causar a reposição do ânimo e na funcionabilidade dos órgãos. O ânimo volta quando os órgãos voltam a funcionar. Por isso se faz necessária a aplicação dessas terapias aqui
doadas aos irmãos para que os irmãos consigam perceber que os seus corpos são mantidos e animados por uma energia, por um magnetismo contido no universo. Lembramos a todos a necessidade dos complementos. Os complementos são as águas tratadas, as águas qualificadas pelos seres elementais e vibracionais. Não basta ter um elemento dentro da água se não houver uma boa vibração. A vibração é o que anima os elementos, sejam eles minerais, sejam eles vegetais, sejam eles fluídicos, principalmente os contidos na água. Por isso, receber esses elementos com boas vibrações facilitam na rapidez com que a vitalidade dos órgãos possam ser percebida pelos irmãos. Por isso, todo e qualquer tratamento é sugerido sempre uma prece antes. Não se deve beber água, não se deve ingerir os suplementos da natureza, os chás, não se deve ingerir alimentos sem antes pensar em trazer uma boa vibração para que a energia que está pairando no universo se potencialize em algo que vai trazer a todos vocês vitalidade, disposição, saúde. Por isso se pede disciplina. E todos os corpos precisam de um período para a reposição completa da funcionabilidade dos órgãos. Aqui, todos os órgãos são tratados vibracionalmente, tecnicamente, espiritualmente, fisicamente, para que todos consigam ter o ânimo de dar continuidade a tudo que os fluidos ali tratados em cada um e predisposto nas terapias aplicadas pelas mãos ou pelas imposição de mãos, através dos movimentos de captação das energias vibracionais, os fluidos que estão no ar, para poder repor aos órgãos que estão em falência. Tudo se resume em ciência simples. Todas as coisas boas começam com uma vibração. Uma vibração é uma prece. Uma vibração é uma prece. E tudo que for aplicado em você tem que ser coisas boas, fluidos bons, energias boas. E os corpos precisam também querer receber. Não se deve rejeitar aquilo que é sugerido aos irmãos a receber, dos fluidos, das energias terapêuticas, dos alimentos que são indicados aos irmãos ingerirem, aos complementos repositores de saúde, as plantas medicinais, que vão atuar diretamente nos órgãos. Assim, sugerimos aos irmãos um pouquinho de estudo, um pouco do estudo sobre a função de cada uma dessas plantas que são indicadas aos irmãos para a reposição da funcionabilidade dos órgãos. Digo-vos, pois, que não existe doença incurável. Não existe doença que não tenha cura. Basta uma disciplina vibracional, uma disciplina no dia a dia, que a ciência maior fará a sua parte. Basta que cada um tenha serenidade, humildade, para assim o fazer. Que tenhamos todos um ótimo dia.